Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se que você é muito bem-vindo. Também acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo e deixa o like aí para que o YouTube possa entender que este conteúdo é um conteúdo sadio e mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês, depois de vários dias aí em São Paulo, sem eletricidade, sem internet, tivemos que ficar paradinho, Mas hoje nós estamos aí chegando com um tema bastante interessante. Como surgiu os ídolos pagãos? O que é o poste-ídolo? Como é que aconteceu? Como é que surgiu? Bom, primeiramente nós vemos, até mesmo aqui no canal nós temos alguns vídeos interessantes, o livro de Enoque, que fala para nós, principalmente os livros apócrifos, que vem dizer que os demônios, possuíram mulheres, tiveram filhos com elas, que são os conhecidos gigantes, e que esses demônios, esses anjos caídos, ensinaram vários tipos de sortilégios, feitiços, simpatias, tudo que tem a ver, que é relacionado à vaidade feminina, também a toda a prática que é voltada para o enriquecimento, para possuir coisas, para fabricar coisas, principalmente armas de guerra e muitos outros itens, Então, nós vemos que o inimigo da nossa alma, ele vai na contramão de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em Êxodo 20, este versículo é o versículo chave, que Deus deu para o seu povo, não é só para Israel, porque os 10 mandamentos, eles vigoram até hoje. As leis cerimoniais de rituais, elas foram abolidas a partir da vinda de Cristo. Muitas práticas foi tirada, mas a lei moral, que tem a ver com a moral do homem para com Deus, para com o seu próximo, essa vigora até hoje. E esse mandamento é o primeiro. Ele já vem logo no topo. Não tereis outros deuses diante de mim. Esse diante de mim quem? Deus. Ou seja, você não vai ter nenhum Deus para colocar na frente do Senhor. Não farás para ti. Olha só, ele poderia só falar não tereis outros deuses. Mas ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem no que tem embaixo das águas, nem em cima no céu, nem em cima da terra, é para não fazer imagem de qualidade nenhuma. Aí vem os nossos irmãos, de outras religiões, e diz assim, não, mas a gente só tem ali aquela imagem para lembrar, a gente só tem aquela imagem para estar assim, prestando uma homenagem. O que a palavra diz? Não colocareis diante dos teus olhos, nem olhes para ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus está dizendo, eu sou o teu Criador. Você não precisa de nenhuma imagem, de nenhum outro Deus. Sou eu que te dei tudo, que te dei a vida. Então, eu quero ainda fazer uma colocação aqui, não desmerecendo o livre-arbítrio de cada um, tá, gente? Cada um crê naquilo que quer, faz aquilo que quer, mas não vai para o céu sem obedecer a palavra de Deus. E nenhuma filosofia humana e nenhum tipo de ensinamento humano pode substituir a ordenança de Deus, o que está na palavra dele. E isso é no Velho Testamento, no meio da Bíblia, no Novo Testamento, no Apocalipse, em toda a Bíblia vem falando a mesma coisa, tá? Então, como é que você vai prestar homenagem se você não sabe nem como é que era a fisionomia? Eu tenho aqui uma imagem de São Pedro. Alguém sabe como foi a fisionomia de São Pedro para poder fazer uma imagem para homenagear? Não.
De Jesus, alguém sabe? Muito menos. Então, a gente já dá aqui já uma tacada só para esclarecer esse ponto. E o povo que estava à volta de Israel era um povo idólatra. Os cananeus, eu vou estar falando aqui de alguns povos e vou estar falando um pouquinho a esse respeito. Eles eram idólatras, né? Os jebuseus, os heteus, os hititas, então os sírios, então eles tinham vários deuses. E Deus já começou dando esta ordem. Não se misture com este povo, porque eles vão trazer a cultura deles para o meio de vocês. Ou seja, eles receberam essa cultura, creram, né? Quando houve a separação das línguas, dos clãs e depois dos continentes, cada povo adotou aquilo que achava que era mais correto, aquilo que estava mais dentro da sua própria crença, daquilo que eles adotaram, daquilo que eles abraçaram. O Egito, né, é um povo que já desde a antiguidade eles tinham vários deuses. Tanto é que quando houve a praga, as 10 pragas, né, quando Deus foi tirar o povo, seu povo que estava lá cativo, ele mandou 10 pragas que tinha a ver com tudo aquilo que o Egito temia e com tudo aquilo que eles acreditavam. Muitos eram Deus. O Nilo, vou citar só um. O Nilo era um Deus para eles, porque era do Nilo, ele dizia, aqui está a nossa subsistência. Eles não diziam assim, Deus é a nossa subsistência. Não, o Nilo é o que nos dá tudo. Então, o Egito, ele tinha, né, já na época, vários deuses. Um era o Ra, Ísis, Horus, Osíris, Amon, Anubis, que era numa imagem de cavalo, quer dizer, eles adoravam também imagens feitas, né, de parte bicho, parte humana. Então, estes, né, o Amon mesmo, era um tipo que tinha uma parte como um elefante. Então, para você ver que eles adoravam, né, veneravam vários ídolos. A Grécia, o principal é o Zeus, que é o deus governante, que possui, dizem eles, né, uma esposa chamada Hera, Poseidon, que seria o deus dos mares, Atena, Apolo, Afrodite, a deusa do amor. Então esses são os principais. A Grécia foi um país assim que levantou várias estátuas muito grandes dos seus deuses. Isso veio para Roma, eles trouxeram, né, para Roma, e Roma também adotou os seus deuses, que seria Júpiter, Plutão, Mercúrio, Netuno, Minerva e outros mais. Agora, um povo que foi um dos primeiros povos, né, que habitaram na Mesopotâmia, era um povo nômade, era um povo que criou vários deuses e que deste povo surgiu a escrita cuneiforme, também que eu já falei aqui no canal. Essa escrita cuneiforme, eles pegavam tábuas de argila. Primeiro eles começaram escrevendo nas paredes das cavernas, e onde eles conseguiam escrever, onde eles conseguiam das plantas a tinta, eles pintavam, contavam a sua história. Depois eles viram que quando a argila secava, ficava dura. O que eles faziam? Tábuas de argila, enquanto estava mole, eles faziam ali as suas gravuras e ali eles começaram a desenvolver um tipo de escrita que é essa cuneiforme. Depois eles colocavam para secar e ficava como se fosse uma folha, né, de papel onde a gente escreve várias coisas, né? Então, só que eles usavam desta forma, que é o povo sumério. Este povo sumério possuía uma deusa, que é uma das primeiras e muito falada na palavra de Deus, que seria a Será, né? Moloque, o deus dos amorreus, eles sacrificavam a Moloque as crianças, eles praticavam rituais com relações íntimas, né, entre homem e mulher, entre homem e homem, de várias formas, para
tinha os prostitutos cultuais, né, que faziam esse tipo de prática para fazer tipo uma oferta a Moloque. Mamon, que é o deus da cobiça e da ganância, ele é voltado para as riquezas terrenas, né? É um deus que ele trabalha muito em subornos, traições, é voltada para a riqueza no sentido das finanças, né? E então é um demônio, uma entidade que trabalha voltado para isso, e o seu nome é Mamon. A gente fala deuses, mas na verdade não tem nada de Deus, tá, gente? Baal, também, que é muito falado na Bíblia, é um deus do povo fenício. Você está lembrado de Jezabel, a princesa fenícia, filha do rei Etibal, né? Casada com o rei Acabe, e aí ela era aquela maior perseguidora do profeta Elias, e ela tinha vários profetas, né? Que a seu mandado faziam ofertas a Baal e os outros Baalins, quer dizer, os outros demônios que faziam parte daquela quantidade de deuses, né, que os fenícios chamam de Deus. Agora, o que é exatamente o poste ídolo? Eu quero fazer aí uma explanação bem curtinha do livro de Daniel 3, que diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou, né, construir uma estátua muito grande. E aí ele disse assim, aquele que quando ouvir o som do pífaro, e não se prostrar diante da imagem, esse vai ser lançado na fornalha de fogo. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não adoraram e foram lançados na fornalha e foram então ali livrados pela própria mão de Deus. Deus mandou o seu anjo e quando Nabucodonosor olhava lá para dentro, ele via 4 e não 3. Então aquilo mexeu com a estrutura de Nabucodonosor e ele falou, esse é o Deus dos deuses. Este é aquele que realmente tem que ser adorado. Essa estátua era um poste ídolo. Ela tinha o tamanho de 70 côvados de altura, pois por 6 de largura. Um côvado, ele, já falei no vídeo passado, que ele vai do cotovelo até esse dedo maior. Então, ele daria em torno de 48 centímetros, 45, 50, dependendo da pessoa. Então, 10 côvados daria um total aproximado de 4,5 metros. 70 côvados, portanto, uma estátua de quase 35 metros de altura e entre 7 e 8 de largura. Então, esta era uma estátua, um poste ídolo. Por quê? Porque era um ídolo, como se fosse um poste, né? Erguido, a qual o povo tinha que prestar culto, levar sua oferenda, fazer os seus pedidos. Agora, qual é a maior estátua, o maior poste ídolo que se tem no mundo? Você sabe qual é? Ele está na Índia e ele mede em torno de 182 metros, que está em Gujarat, na Índia, tá? É a estátua de um líder indiano chamado Vallabhbhai Patel. Então ele foi um líder que trabalhou muito em prol do povo indiano e eles levantaram este poste ídolo de 182 metros. Na Indonésia, eles possuem também uma estátua de cobre de 75 metros de altura, que é do deus deles, né? Que é o Vishnu, também que eu falei aqui no vídeo passado. E no Brasil? No Brasil nós temos um que é conhecidíssimo, que é o Cristo Redentor, com 38 metros, está no Rio de Janeiro, e possui no Brasil em torno de 112 Cristos redentores em várias localidades do Brasil. O Cristo Protetor, que ainda é mais alto, que está no Rio Grande do Sul, com 43 metros e meio. A Nossa Senhora de Fátima, com 45 metros, no Ceará. A estátua da Aparecida, que foi
feita agora, né? Na Aparecida do Norte, conhecida como Aparecida do Norte, né? Com 50 metros de altura. Santa Rita de Cássia, com 56 metros de altura, no Rio Grande do Norte. Buda, com 35 metros, está no Espírito Santo. E há também muito conhecida, que é o Padre Cícero, com 30 metros, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, nós vemos que existem todas essas estátuas no Brasil e muitas outras que nós não conhecemos, né? Assim, não temos ouvido falar rotineiramente, mas que também existem várias em todo o Brasil. Então, estes são os postes ídolos. Agora, por que Deus já deu essa ordenança para não adorar, para não fabricar, para não ter, nem olhar, não prestar culto? A palavra de Deus diz no Salmo 115, porque tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, enquanto o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está em todo lugar, é o Deus que nos dá o fôlego de vida, é o Deus que nos dá os livramentos que nós precisamos, tudo que nós precisamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, quem nos dá é o nosso Deus. E não só no livro de Isaías 44, como também várias passagens no livro de Jeremias. Tem uma passagem muito interessante que diz assim, olha, o homem, ele corta uma tora de madeira, corta uma árvore, e ali ele pega um pedaço daquela tora de madeira e ele faz um banco para sentar. Com um pedaço ele faz um fogo para se aquecer e para cozinhar a sua carne. E aí ele diz, eu estou aquecido, estou com meu estômago cheio, estou bem confortável sentadinho. E com outro pedaço que sobrou, ele faz um ídolo. Para que serviu aquele ídolo se com a mesma madeira ele está queimando no fogo? Nós temos um vídeo aqui também falando de Abraão, quando Deus mandou ele sair do meio da parentela. Por quê? Porque a parentela dele era idólatra. E ele via que o seu pai adorava ídolos, e a história judaica conta que ele pegou e ele viu um dia que o ídolo tinha caído e tinha queimado um pedaço do ídolo. E ele falou, mas se ele não pode se livrar, como é que ele vai livrar a mim? Então, gente, eu não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui para trazer um esclarecimento da palavra de Deus, porque é tempo oportuno de nós falarmos sobre tudo que está na palavra de Deus. E aquele que absorver a palavra de Deus, dizer, poxa vida, realmente tem sentido, eu vou a partir daqui, eu vou mudar nesse ponto. Ótimo! Quem quiser continuar andando da sua forma que está, é problema de cada um, é o livre-arbítrio, como eu disse no início. Mas nós liderança, temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então eu trouxe esse conteúdo explicando um pouquinho de como surgiu os deuses pagãos, o que é o poste-ídolo, o que nós temos no Brasil de poste-ídolo, e que você possa compartilhar esse vídeo com quem você ama. Amém? Deus te abençoe, deixa as tuas sugestões, pode deixar seu comentário, ainda que você não gostou, quer xingar, quer falar o que quiser. Evita a palavra de baixo calão, tá? Porque aqui é um canal limpo, nós não temos esse costume. Então, os comentários que não forem pertinentes, eles serão excluídos. Mas se você não concordar e quer deixar seu comentário, desde que com respeito, fique aí à vontade e deixando também a sua sugestão para os próximos vídeos. Daqui para frente, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo.